Beekeeper, Rede de Vingança, estreou nos cinemas e eu tive o privilégio de assistir este filme em primeira mão, que na tentativa de iniciar uma nova franquia apresentou uma adaptação não intencional de John Wick, ou mesmo podemos dizer uma cópia barata. Na história nós acompanhamos Jason Statham, que é uma espécie de ex-militar aposentado que após perder uma pessoa que ele admirava muito, decide entrar numa rede de vingança pra recuperar o dinheiro e, na verdade não dinheiro, mas pra se vingar do que ocorreu. Que basicamente o filme ele tem um ponto interessante. Ele trata os problemas e a falta de informação quando se trata de cibersegurança. Tanto que o mote que inicia toda a história é um golpe realizado por computador que principalmente os vilões utilizam da ingenuidade e do fato de ser uma pessoa idosa para poder se safar e conquistar os seus objetivos. A ideia é interessante, a ideia ela é válida. A forma que o filme trata isso é tão superficial, afinal de contas, o foco do filme não é ser um panfleto de olha, vamos cuidar da sua segurança digital, e sim mostrar, olha, como esse cara careca consegue enfrentar meio mundo e descer porrada em todo mundo sozinho. Não adianta se o cara vai enfrentar o exército, se vai enfrentar a máfia, se ele vai enfrentar Deus do mundo. Esse careca é bom pra caramba. O filme é a grande fantasia estadunidense masculina dos anos 80, tentando emplacar hoje em dia. Afinal de contas, os chamados filmes de brucutu, que foram o grande sucesso do cinema dos anos 80, dos anos 70, perdeu muito fôlego com a chegada dos filmes de super-herói. E nós vimos um revival, uma tentativa de revival disso, com John Wick. Tanto é que John Wick acaba sendo a principal referência nesse filme. Tanto quanto os cenários, a fotografia e os enquadramentos são exatamente iguais ao de John Wick. Fica parecendo uma cópia descarada, se não fossem pelas cenas ao ar livre, as cenas de dia e praianas, podemos dizer, que esse filme tem. Mas talvez a coisa mais incômoda nesse filme é a progressão. E aqui fica uma dica pra você que sonha algum dia ser roteirista, você que gosta de contar histórias. Progressão é algo importante numa história, principalmente numa história em que você tem um protagonista que tá enfrentando o mundo. Numa escala normal, numa boa progressão, eu vou dar exemplos genéricos, tá? Eu não vou citar nada que tem no filme, justamente eu não quero dar spoiler, principalmente para se você for assistir, você ter a surpresa. Então vamos dizer assim, você tem o protagonista A, que é tirado da sua zona de conforto. Ele enfrenta o primeiro adversário, que geralmente são minions genéricos e descartáveis. Ele enfrenta o segundo adversário, o terceiro adversário, o chefão conclui a história. Nesse filme, nós temos o personagem saindo da sua zona de conforto, nós temos ele enfrentando o primeiro adversário, o segundo adversário, e o chefão, em vez de fazer parte desse arco e desse cenário, é como se ele estivesse enfrentando algo totalmente nada a ver, que nem sequer foi inserido até então previamente na história. É como se ele tivesse o filme inteiro enfrentando um clã de ninjas em uma aldeia em algum lugar do Japão, e no final da história ele tá enfrentando alienígenas que sequer foram referenciados em toda a franquia, em todo o início da história. Em nenhum momento quem começa a assistir esse filme acha que no final ele vai enfrentar aquele tipo de adversário. Mas ele enfrenta. E sim, essa referência a aliens e ninjas foi uma tentativa de referência a Naruto, tá? Outro ponto interessante nesse filme são os diálogos cafona. Sim, são muito cafonas. E a má vontade do Jason Statham. Ele não quer estar ali. Ele realmente não quer estar ali. Então, o diálogo que já é cafona e brega, ele entrega com a má vontade digna de Ben Affleck nos filmes da Liga da Justiça lá do Joss Whedon e do Zack Snyder. Ele realmente não quer estar ali, mas ele assinou o contrato e ele tem que estar. Ele tá sempre truncado, falando pra baixo, falando pra dentro. E falando em Batman, ele até parece o Batman em algumas cenas. Tem cenas ali que ou foram tiradas de John Wick ou foram tiradas da franquia Arkham do Batman. É nesse nível. E talvez isso tudo passaria batido se o filme não se levasse tanto a sério. Meu Deus, como esse filme se leva a sério. Ele realmente acha que está vendendo um filme de Oscar, quando não está. O filme chega a ser cômico, porque as cenas de explosão, elas são feitas
As cenas de aventura, as cenas de ação são feitas numa tentativa de ser tão sério e tão... Olha como isso aqui é incrível, que você dá gargalhada de tão absurdo e tão bizarro que aquilo é. Então, dito isso, na nossa escala, eu dou uma nota C de contexto. E eu vou explicar. Apesar do filme ter muitos problemas, da história ser fraca pra caraca, inclusive uma cópia descarada de John Wick, apesar de todo o enredo gigante, dele se levar mais a sério que ele se deve, ele ainda é divertido. Eu ainda ri. Eu ainda saí do cinema falando, cara, esse filme é tão ruim que ele deu a volta e ficou bom. Então, assim, eu me diverti, eu achei legal. Então eu recomendo, assim, você quer assistir esse filme? Eu recomendo ele nesse seguinte cenário. Chega um domingo, pega um domingo ali, um domingo quente, reúne seus amigos, faz um churrascão, aquele churrasco gostoso e tal. Pode ser churrasco de pera ou de salada, se você for vegano, mas faz um churrascão, toma uma cervejinha, vai lá, toma uma cervejinha e tal, ri, toca um sambinha, se diverte. Para umas 3, 4 horas ali pra assistir um jogo de futebol na TV e tal, ou do esporte que você quiser assistir. Aí volta, come mais um pouco, se diverte. Eventualmente um pessoal vai ficar mais cansado e vai embora. E os que ficarem, você fala, ô, vai passar Beekeeper na TV. Vamos botar Beekeeper na TV pra se divertir? Você já tá um pouco mais alto e tal, o pessoal já tá meio cansado, bora. E aí você coloca pra assistir e certamente o filme vai ser muito divertido. Vai ser, assim, um dos pontos altos do dia depois do jogo de futebol, ou do esporte que você quiser assistir. Então, assim, é um filme interessante, é um filme divertido, mas pra assistir com os amigos, com parça e depois de um churrasquinho. Dito isso, tem 2 vídeos aparecendo aqui na sua tela pra você maratonar e ter outras dicas de filmes. E lembre-se, o seu tempo é valioso, o seu dinheiro é precioso e é por isso que eu tô aqui pra te ajudar a escolher os melhores filmes pra você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo de cada vez. Por isso, se você quiser que esse projeto continue a crescer, deixa o seu curtir se você gostou do vídeo, deixa seu joinha se você não gostou do vídeo, críticas, comentários e sugestões deixem aqui nos comentários. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!